Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político. Quando a gente vem para cá para lutar, a gente consegue mostrar àquela pessoa que está debaixo da marquise que ele não está esquecido. Aquela pessoa que está no albergue, está jogada lá pelo município, ela não está esquecida. Esse é o Daniel dos Santos Cruz em 2018. Nessa época ele morava nas ruas de Belo Horizonte e deu essa declaração durante o Fórum Técnico promovido pela Assembleia Legislativa de Minas para construir um plano de Estado com políticas voltadas para essa parcela da população. Daniel foi inclusive coordenador do comitê de representação que analisou as propostas sobre o assunto, colhidas em 7 encontros no interior e na capital, além de uma consulta pública na internet. Esse momento foi mais um capítulo na história da participação popular no Parlamento Mineiro, marcada por muitas mudanças, principalmente na última década. E é sobre essa parte do caminho percorrido pelo Legislativo Estadual, o relacionamento com a sociedade, que nós vamos pensar neste episódio do Politiza sobre as principais transformações vividas pela Assembleia Legislativa de Minas e que afetam a nossa vida entre 2010 e 2020. Eu sou Graziele Mendes e te conto mais sobre isso. Você já visitou a sede do Legislativo Estadual em Belo Horizonte? Quando você entra pelo local que a gente que trabalha na Assembleia chama de Hall das Bandeiras, na Praça da Assembleia, pode ver uma escultura de um artista plástico famoso, Amilcar de Castro. É uma obra de ferro fundido com um triângulo dentro de um círculo, instalada lá em 1988. Esse foi um ano crucial não só para o país, porque marcou a promulgação da Constituição Federal, mas também para a história de Minas. É que essa escultura foi inaugurada na abertura dos trabalhos legislativos que resultaram na Constituição de Minas em vigor. Foi um capítulo riquíssimo na história da participação popular na Assembleia, primeiro porque a sociedade foi muito ouvida em encontros no interior e na capital, o que resultou em 10 mil sugestões populares apresentadas à Carta Magna Mineira. Segundo, porque uma das inovações mais importantes da Constituição de Minas é justamente a ampliação da participação na administração pública. A Constituição Estadual aumentou, por exemplo, o número de conselhos com representação da sociedade. E sabe a escultura do Amilcar de Castro? A explicação que acompanha a obra é a seguinte, abre aspas, o triângulo dá passagem à representação popular e aponta o caminho da construção democrática. O círculo simboliza a aliança, sociedade, poder legislativo, fonte e síntese da vontade geral. Fecha aspas. Desde então, essa aliança sociedade e poder legislativo passou por muitas mudanças. Inclusive, foi criado em 2003 um espaço de discussão específico para isso, que é a Comissão de Participação Popular. Mas nós vamos nos ater aqui às transformações de uma década em especial, de 2010 a 2020. Por quê? Porque essa é a primeira parte de um planejamento repleto de compromissos que a Assembleia começou a fazer em 2010 e renova até 2030, chamado de Direcionamento Estratégico. Para nos ajudar a entender o contexto em que os principais compromissos com a participação popular foram cumpridos pelo Legislativo de Minas em 10 anos, eu conversei com o Ricardo Fabrino. Ele é doutor em comunicação social e professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, pesquisador do Margem, grupo de pesquisa em democracia e justiça. E a gente começou a nossa conversa olhando para uma primeira transformação, a da própria sociedade. Eu perguntei para ele como a mudança no perfil de quem participa influencia a própria participação política.
Essa é uma boa pergunta, porque a gente tende a pensar os poderes como estanques e consolidados no sentido de estáticos. E é importante a gente lembrar, muitas vezes, que instituições envolvem sempre buscas que são pautadas pela dinâmica dos seus relacionamentos com públicos diversos. E o que a gente tem hoje, em grande medida, em vários países do mundo, é um cenário muito claro de alteração dos atores considerados relevantes do ponto de vista público. Então, há uma série de movimentos, de sindicatos, de partidos consolidados que continuam a exercer um tipo de representação política, mas há uma série de outros atores surgindo que de alguma forma reivindicam a legitimidade para representar. Escutar essa multiplicidade de vozes e de alguma forma entender para contribuir para o exercício da representação política é um dos grandes desafios do contemporâneo. E isso tem implicações na forma como se pensa a relação entre um parlamento, entre, no caso, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a sociedade. Como que essas vozes se fazem representadas? Quais são os canais? Como é que se desenvolvem esses processos de escuta? Nada disso está pronto e pré-estabelecido. E isso demanda um engajamento constante, sistemático, uma reflexão sobre como atualizar e pensar a instituição. Logo no primeiro mês, as famílias se encontraram em reuniões que eram promovidas pelo Ministério Público. As famílias foram se aproximando, a gente foi divulgando e a gente conseguiu criar um grupo que chamava a Família dos Não Encontrados. Na mídia se falava pessoas desaparecidas, mas nós nunca aceitamos falar pessoas desaparecidas porque a gente sabia onde eles estavam. Você acabou de ouvir Josiane Melo, presidente da entidade que mais tarde se tornou a Associação dos Familiares das Vítimas dos Atingidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, aquela da tragédia em Brumadinho. Josiane e vários outros integrantes das famílias atingidas pela tragédia foram ouvidos em audiências na Assembleia, inclusive na CPI que apurou as mortes das 270 pessoas no rompimento da barragem da Vale em 2019. Essa tragédia foi tema dos 5 primeiros episódios do Politiza, que mergulham em todos os detalhes dessa investigação. Se você não ouviu, vale a pena. Bom, mas vamos voltar à conversa com o Fabrino, porque eu perguntei mais sobre esse desafio do poder público, interagir com novos atores. Em primeiro lugar, há um fortalecimento de uma ideia de que os indivíduos se fazem representados em si mesmos, né? Uma demanda de uma participação mais individualizada que coloca uma série de questões para reflexão sobre a própria participação política. E há, em segundo lugar, como você coloca, a estruturação de coletivos menos estáveis, menos formalizados, mais efêmeros e que lidam com controvérsias e com pautas que surgem de forma mais rápida, muitas vezes, né? Coletivos esses que muitas vezes não têm uma maturação e aí que não tem nenhum aspecto negativo nesse sentido, mas são coletivos que muitas vezes estão tentando se entender, formular e elaborar suas questões enquanto interagem com outros atores e com as próprias instituições políticas. E há os antigos, as antigas entidades, movimentos também se repensando nesse cenário, né? Também se adaptando, também estruturando outras formas de atuação, de intervenção, de relações com esses coletivos. O que há, então, é um terreno da sociedade civil bastante dinâmico e mais difícil de ser compreendido a priori. E isso coloca desafios tanto para essas entidades mais tradicionais, como para uma instituição como a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no sentido de entender que interações são essas e com quem que ela está lidando ao longo desses processos. E justamente para melhorar essa interação com novos perfis de participantes e demandas, equipes de técnicos e deputados da Assembleia se dedicaram a diversos projetos do direcionamento estratégico, que é esse planejamento de longo prazo, voltados especificamente para esse objetivo, ampliar e aprimorar a participação da sociedade nas atividades do Poder Legislativo. Os servidores estudaram modelos e ferramentas para melhorar as formas de participação que já existiam, aprimoraram o encaminhamento das sugestões populares apresentadas durante os eventos institucionais para as comissões, onde os deputados analisam as propostas, concluíram diagnósticos sobre as práticas participativas no Brasil e no mundo e até publicaram uma política institucional de participação com a definição de conceitos e parâmetros para avaliação e aprimoramento das práticas participativas e também dos canais de interação da sociedade com a Assembleia.
porque além do perfil de quem participa ter mudado, a forma como os cidadãos e organizações participam também mudou. E isso trouxe novos desafios. Então, quando a gente pensa nas redes sociais, nas mídias digitais de uma forma mais ampla, né, oferecem possibilidades de uma relação aparentemente mais próxima, oferecem oportunidades de escuta a vozes que muitas vezes não se fazem presentes de outra forma dentro dessa instituição. Tanto a gente observa o cenário contemporâneo uma série de desafios gerados também por essa apropriação das mídias digitais, né? Em primeiro lugar, minorias intensas que adquirem uma capacidade de vocalização muito grande nas redes e que muitas vezes com uma capacidade de exercer pressão não devidamente equilibrada. Em segundo lugar, a gente pode observar também que essa capacidade, essa possibilidade de fala nem sempre se vê seguida com uma capacidade das próprias instituições de escuta ou de como lidar com essa escuta. O que significam essas vozes e como é que a gente dota de sentido essas vozes que de alguma forma povoam essas mídias digitais sem que se tenha clareza da representatividade, do que são robôs, do que são discursos de coletivos organizados. Também é preciso pensar como é que essas mídias digitais atravessaram um cenário de construção de bolhas ou de câmaras ali fechadas, sem muita pluralidade muitas vezes, né? Que de alguma forma dialoga com discursos mais radicais, muitas vezes mais polarizados, e não necessariamente com o exercício democrático da abertura a perspectivas diferentes, que é configuradora da própria definição de democracia. E isso muito vinculado a um cenário de desinformação. Se por um lado as mídias digitais são fundamentais para entendermos a agenda pública, para entendermos inclusive o que pauta os jornais, por outro lado elas oferecem uma série de dilemas que demandam cuidados institucionais. Como que mídias digitais podem contribuir para a realização de uma das funções fundamentais de um poder legislativo, que é a estruturação e a manutenção de um debate público plural. Você sabia que a Assembleia de Minas tem um canal de participação online? Para driblar o isolamento social e garantir a participação do cidadão no processo legislativo, a Assembleia de Minas tem a ferramenta Dê sua opinião sobre os projetos em tramitação. Ao acessá-la, você pode opinar sobre os projetos que tramitam na casa, além de se manifestar a favor ou contra cada proposição. Também é possível compartilhar sua opinião nas redes sociais, ampliando a interação da sociedade com o trabalho legislativo. Durante a pandemia, a ferramenta bateu recorde de acessos, tanto em manifestações quanto em comentários sobre os projetos. Dê você também a sua opinião. Acesse o site da Assembleia e participe. Além de ferramentas como essa, foram entregues outras novidades planejadas dentro do direcionamento estratégico, como a versão mobile do portal da Assembleia, para acessar as informações do Legislativo por celulares e tablets, o que facilita também a interação com as redes sociais da casa, que tem Facebook, Instagram, Twitter e um canal no YouTube. Todas essas redes foram estudadas por equipes da Assembleia que elaboraram inclusive diretrizes para o uso desses ambientes. Aliás, toda a comunicação da casa passou por uma revisão que resultou na definição de uma política própria. Além da comunicação, a Assembleia mantém no portal canais permanentes de interação, como enquetes, consulta pública, um espaço para o cidadão enviar sugestão de projetos de lei e quem quiser pode visitar o parlamento. São visitas guiadas. Quem não puder ir até a sede na capital mineira pode acompanhar as reuniões das comissões pela internet. Essa foi outra entrega importante da última década, as reuniões interativas. Agora, audiências e debates públicos das comissões são interativos. Na agenda do dia, você escolhe uma das opções com o ícone verde. É só fazer o login e participar, pelo chat ou enviando perguntas. Acompanhe. O que é uma das respostas a uma demanda crescente da sociedade: transparência. Transparência é um dos valores fundamentais, estruturais da própria democracia. Se a democracia significa alguma forma de distribuição de poder, ela requer que o poder seja controlado, e para que ele seja controlado, ele tem que ser visível de alguma forma.
Nesse sentido, são bastante louváveis os esforços, inclusive da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no sentido, por exemplo, de incremento da transparência do Poder Executivo, no sentido de contribuir para que a sociedade possa exercer monitoramento, vigilância sobre as ações do Poder Executivo. Também me parece de importância fundamental uma transparência sobre as próprias atividades do Poder Legislativo, no caso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? De alguma forma possibilitando que a sociedade exerça algum tipo de controle, que a sociedade compreenda, entenda o que é feito com os seus recursos, de uma forma muito mais ampla. Para além dessa disponibilização, a importância de construção de inovações efetivas, né? De um tratamento adequado a esses dados, de cruzamentos efetivos, como foi ao longo da história recente da própria Assembleia, por exemplo, o portal Políticas Públicas ao seu alcance, né? Uma ideia de colocar dados de diferentes plataformas para conversar e torná-los mais acessíveis para atores que fazem um acompanhamento crítico da execução de políticas públicas, né? Isso me parece um passo absolutamente essencial na atuação do Poder Legislativo. A gente vai voltar nesse assunto, transparência, em outro episódio especial do Politiza sobre as mudanças da Assembleia em 10 anos, que vai tratar das transformações na gestão da organização. Mas ainda sobre as novidades no relacionamento do Poder Legislativo com a sociedade. Nessa longa história, a instituição consolidou instrumentos muito fortes de participação nas atividades da Casa, como os eventos institucionais. São debates públicos, seminários legislativos e fóruns técnicos em que assuntos relevantes para a população são discutidos com os interessados. E mais do que isso, políticas públicas que impactam milhões de pessoas são construídas e aprimoradas com a participação dos cidadãos. As propostas para o Plano Estadual de Educação foram entregues à Assembleia de Minas na plenária final do Fórum Técnico. Durante 3 dias, 750 participantes discutiram no Legislativo Mineiro cerca de 500 sugestões ao documento, que foram colhidas em audiências em 12 cidades. 8 grupos de trabalho escolheram cerca de 140 propostas que serão anexadas ao projeto de lei do Executivo, que contém as 20 metas previstas no Plano Estadual de Educação. Os participantes debateram temas como acesso e universalização. Um dos esforços dos deputados e das equipes da Assembleia foi justamente aprimorar as dinâmicas para a realização desses eventos. E quais os resultados de todo esse investimento em participação? Ficou claro que era preciso também monitorar as respostas sobre os temas discutidos com a sociedade, porque há uma demanda por tornar públicos esses retornos. Esse foi outro investimento da Casa na última década. No portal, onde os cidadãos consultam informações sobre os eventos realizados pela Casa, foi criado um novo espaço para quem quiser acompanhar o monitoramento de resultados, feito por equipes da Assembleia. Nesse espaço ficam registradas informações como o encaminhamento das propostas populares e as decisões tomadas pelos comitês de representação. A ideia é que o cidadão participe e acompanhe o resultado da sua participação. E esse processo qualifica a própria participação? Participação é um valor central à democracia. E sempre foi assim, a compreensão de que democracia é uma forma de governo em que uma comunidade de iguais participa da construção de decisões às quais ela está submetida. Isso não significa que toda e qualquer participação seja necessariamente fortalecedora da democracia em qualquer contexto. Nesse sentido, é muito importante pensar o tempo todo que tipo de participação que uma determinada instituição está promovendo. Eu sei e acompanho o caso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em que, desde a década de 80, tem uma discussão muito significativa em como criar canais de interação com a sociedade, mas esse não é o caso de todas as instituições, né? E o que é interessante, é que eu friso de novo, é a importância de pensar essa participação não como pronta e acabada, mas ter uma reflexão crítica o tempo todo sobre ela, né? Que tipo de participação é essa que nós estamos, de alguma forma, incentivando e construindo? Para que não se crie uma ideia de que existe uma forma única de produzir participação. A participação, assim como a democracia, é um processo que precisa ser pensada, refletida, no sentido de atender à sua finalidade, que é gerar algum tipo de circularidade entre Estado e sociedade. Construir políticas que sejam mais inclusivas na sua capacidade de lidar com uma multiplicidade de vozes, de perspectivas. Essa participação democrática, ela tem possibilidade
de alimentar decisões que sejam melhores e que sejam mais democráticas, assim como as pessoas aprendem a participar participando. Meu nome é Bruno Alves, eu sou diretor do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais e também coordenador do projeto Protagonismo LGBT. Já é a 5ª edição que o Celos participa, né? Nós inauguramos a participação do movimento LGBT na revisão do orçamento em 2014 e é importante participar porque o orçamento ele é público e esse é um momento importante de incidência da sociedade civil. Meu nome é Sinara Teles, sou da área da cultura, mas é o 2º ano que eu estou participando do PPAG. Primeiro ano que eu participo da comissão que é voltada para a questão do meio ambiente. Faz bastante necessário que a gente possa apresentar propostas, né, e que elas possam ser ouvidas pelo poder público e que possam de fato ser executadas, porque existe a demanda e a sociedade civil tem se organizado para discutir sim com o poder público. Meu nome é Luiz Carlos Carvalho Oliveira e sou secretário executivo do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária. É a 10ª edição que a gente participa, ou seja, a gente já vem trabalhando a política pública com recursos do Estado há 10 anos. Achamos que é importante que o cidadão participe. É porque com os recursos dele é que se organiza o Estado. Essas pessoas participaram de uma das edições da discussão participativa do PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, que é um conjunto de metas do governo para 4 anos. Representantes da sociedade civil são chamados todo ano pela Assembleia de Minas para participar de 2 tipos de debate, sobre o que mudar nas metas definidas pelo Estado para as políticas públicas naquele ano, a partir das necessidades da população, e também sobre o cumprimento dos programas em andamento. São as audiências de revisão e monitoramento do PPAG, momentos riquíssimos de participação popular na Assembleia de Minas. E a demanda por participação aumentou tanto ao longo da história da Assembleia que foi preciso inaugurar outro espaço de participação, o Auditório José Alencar, que recebeu esse nome em homenagem ao vice-presidente mineiro. Que é um espaço de poder, e o poder tem que ser do povo, né? A Constituição fala, todo poder emana do povo, e ocupar a Assembleia é o poder do povo. O legislativo tem que ter esse caráter, o caráter de receber o povo e defender o que o povo pensa. Hoje, né, a Casa Legislativa de Minas tem esse caráter, de ouvir o povo. Eu acho que é muito importante esse instrumento de participação popular, porque é através dele que nós vamos garantir os nossos direitos. A Assembleia Legislativa entrega aos mineiros mais um espaço de participação popular. Dia 28 de agosto, às 3h30. Você ouviu aí a agricultora familiar Lucimar Gonçalves, o professor Aurívio Veiga e a estudante Stephanie Gomes falando para a TV Assembleia sobre o auditório inaugurado em 2017, que abriu mais 168 assentos para a população acompanhar as atividades da casa. Esse auditório é integrado a um local aberto chamado José Aparecido de Oliveira, onde cabem mais 500 pessoas para quem quiser acompanhar as transmissões em tempo real das reuniões realizadas no novo espaço. E os projetos do direcionamento estratégico da Assembleia, que se preocuparam com a relação da casa com a sociedade, se voltaram também para a educação para a cidadania. Uma série de projetos e iniciativas voltadas para a formação política da população, desenvolvidas pela Escola do Legislativo. Bom dia a todas e a todos. Estamos aqui começando o nosso programa de capacitação em Poder Legislativo Municipal. A Escola do Legislativo da Assembleia, mais uma vez, vem abordar com vocês as linhas gerais, numa perspectiva introdutória, as principais funções do Poder Legislativo no contexto do Estado Democrático de Direito. Você ouviu aí a Ruth Schmitz, gerente-geral da Escola do Legislativo, na abertura de mais um curso destinado às câmaras municipais de Minas. Além das atividades oferecidas pela escola, a Assembleia oferece um suporte permanente aos legislativos municipais por meio do SEAC, o Centro de Apoio às Câmaras, que tira dúvidas, troca informações e experiências. Acho que tem 2 formas aqui que são importantes, A primeira são essas ações de cunho mais pedagógico,
e que elas em si envolvem uma multiplicidade de questões. Então existem, por exemplo, práticas como o Parlamento Jovem, que é quase que um contato com uma série de procedimentos, ritos, práticas, que dizem de como é que uma instituição funciona, como é que ela acontece, de alguma forma ajudam os cidadãos a entender essa determinada instituição. Ei, gente, estamos de volta para fazer um Parlamento Jovem de Minas ainda melhor em 2021. Se você participou da edição de 2020, viu que apesar de todos os perrengues da pandemia, a moçada fez bonito do jeito que deu, com apoio da coordenação, muita disposição e segurança. Chama mais gente para fazer a diferença, dá uma geral nos seus contatos e chama seus amigos para participar conosco. E se você nunca participou e nem sabe do que eu estou falando, o Parlamento Jovem é um projeto de educação política que fica mais forte a cada ano, porque ele é feito em rede, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais e os estudantes do ensino médio. Acompanhe as nossas redes sociais e procure a Câmara Municipal do seu município e venha exercer sua cidadania. Mas existem também outras formas de capacitar ou de contribuir para essa formação dos cidadãos, como, por exemplo, quando a Escola do Legislativo oferece cursos voltados à compreensão do que é o orçamento público. Se deseja, por exemplo, que cidadãos participem das revisões do PPAG, me parece fundamental que aqueles e aquelas que não entendem adequadamente como é que funciona o orçamento público, como é que funcionam as leis orçamentárias, possam ter um contato e possam entender de alguma forma para terem uma participação mais qualificada. Ou quando próprios servidores, por exemplo, da Assembleia, interagem com os cidadãos no sentido de contribuir para a filtragem, para a qualificação de determinadas propostas, até para que elas possam ser elaboradas de formas mais adequadas a serem tratadas pelo Poder Legislativo. Essa aproximação, né, nas próprias cidades da Assembleia, conversando com o cidadão, proporcionando que os segmentos artísticos e culturais dessas cidades tivessem a oportunidade de ver a cara do povo da Assembleia. Essa que nós acabamos de ouvir é a Madalena Rodrigues, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais, falando sobre as reuniões do Fórum Técnico que percorreu o Estado em 2016 para discutir com os diferentes segmentos do setor o Plano Estadual de Cultura. Eu quero chamar a atenção para a assessoria técnica, que sempre foi exemplar, tanto da assessoria do deputado, mas acontece através da GPI também, a Gerência de Projetos Institucionais, que assim, deu um apoio sensacional. Eles vinham a gente entender o processo, né? Nós tivemos núcleos técnicos também se reunindo dentro da GPI. Então, assim, isso foi proporcionando um aprendizado muito grande da sociedade civil, nós da sociedade civil, segmento artístico e cultural, dos processos legislativos, de aproximação da vontade da população com o que é possível, ou como que essa vontade da população vira processo legislativo e proporciona os resultados esperados. Parece que participação é um aprendizado para os atores que participam, para a instituição que de alguma forma ou acolhe ou promove essa participação, e a democracia como um processo é isso, esse aprendizado constante de participação. Ricardo Fabrino, que nos acompanha neste episódio, foi escolhido no Brasil como um dos responsáveis por organizar um experimento mundial para incluir cidadãos comuns num debate científico internacional sobre genética. Por isso eu perguntei para ele se essa seria uma das faces da participação no Parlamento do Futuro e quais são os desafios desse legislativo em construção. Acho que um dos primeiros grandes desafios de parlamentos e de instituições políticas na atualidade é como lidar com um contexto profundamente atravessado pela desinformação. Isso está vinculado a um segundo desafio, que é como reconstruir ou criar condições para pensar a estruturação do público, de uma ideia de interesse público, para além do simples confronto polarizado e pré-estabelecido de uma série de questões, né? Como é que a gente resgata esse sentido de público que, ao fim e ao cabo, é o que dá sentido à política.
aquilo que diz respeito à coletividade, aquilo que diz respeito à comunidade política como um todo. Então, acho que essa reconstrução da ideia de público é muito importante, é um desafio muito estrutural para os parlamentos e tem tudo a ver com comunicação, o diálogo. Um terceiro desafio que eu colocaria, que tem a ver com isso que você me pergunta, é como lidar com problemas complexos de forma democrática. Nós temos problemas que são cada vez mais complexos e que não podem ser resolvidos só no âmbito municipal, só no âmbito estadual, muitas vezes só no âmbito nacional. E essa é uma questão que se pensa muito em termos da ciência política contemporânea, em como pensar a estruturação de possibilidades de discussão pública ou de decisão que atravessam arenas em diferentes instâncias e fazem dialogar públicos que têm percepções muito distintas. A divisão que o tema das drogas desperta na sociedade também é percebida no campo acadêmico. Enquanto o avanço do consumo e dos riscos da dependência são argumentos de especialistas que temem os efeitos da regulamentação dos entorpecentes, o custo social do modelo de combate às drogas vigente no país é criticado pela ineficácia. Esses são pontos que o encontro na Assembleia sobre Descriminalização das Drogas nesta sexta-feira buscou esclarecer. O Encontro Internacional Descriminalização das Drogas reuniu especialistas do Brasil e do exterior em debate modelos de regulação do uso dessas substâncias e seus impactos sobre as áreas social, da segurança e da saúde. Problemas que são técnicos, que são complexos, que requerem um saber científico, que têm implicações que são de escopo transnacional, mas que afetam as vidas de pessoas num plano local, mas pessoas essas que muitas vezes também estão em constante influência de teorias conspiratórias, de desinformação. Como é que a gente lida com essa complexidade sem abrir mão da democracia? É esse tipo de problema que me parece central para pensarmos democracia ao longo do século XXI. E eu acho que quando a gente volta e pensa, por exemplo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é pensar como que ela se articula a uma série de outras instituições, fóruns e arenas no sentido de qualificar as suas decisões e de tornar as suas decisões mais atravessadas por essas redes discursivas que acontecem numa multiplicidade de outras arenas e instituições. E, ao mesmo tempo, como é que ela consegue influenciar outras arenas e instituições. E pensar o lugar, então, de um parlamento estadual aí, me parece absolutamente central, inclusive para pensar a complexidade desse parlamento. Bom, e se você nunca participou das discussões promovidas pelo Parlamento Mineiro que afetam a sua vida, você tem muitas opções para isso. Passa lá no portal da Assembleia para ver as alternativas, está tudo no almg.gov.br na aba Participe. Este episódio usou trechos de conteúdos produzidos pelas equipes da Rádio Assembleia, da TV Assembleia, da Assessoria de Comunicação do Gabinete da Presidência do Legislativo e da Escola do Legislativo. Eu sou Graziele Mendes, fiz a pesquisa, o roteiro, entrevistas, edição e apresentação deste podcast. A produção contou com a participação de Flávio Júnior. A revisão é de Rosângela Rabelo, edição de áudios de Elson Neto e sonorização de Clifford Dutra. Identidade visual de Clarice Maia, da Gerência de Publicidade e Comunicação Visual da Assembleia de Minas. Todos os episódios do Politiza são publicados na nossa página lmg.gov.br/rádio e plataformas digitais.